No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está começando agora e a gente destaca os seguintes assuntos. Valor do salário mínimo já não dá para comprar uma cesta básica na cidade de São Paulo. E ainda, empresa da festa do peão de Barretos vai ter de pagar R$228 mil por irregularidades trabalhistas. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT está começando e fala sobre uma festa que é muito popular no interior do estado de São Paulo, que atrai turistas de várias partes do Brasil, milhares de turistas de várias partes do Brasil e até do mundo. É a festa do peão de boiadeiro de Barretos, né? O que menos preocupa os organizadores dessa festa, que fica no interior de São Paulo, uma das maiores do mundo, como a gente já disse, é a segurança de quem faz a festa, os trabalhadores e as trabalhadoras, apesar do lucro bilionário que a festa traz para a cidade. A festa, que teve início na quinta-feira, dia 18, com expectativa de receber 900 mil pessoas em 11 dias de evento, teve uma movimentação econômica promovida por turistas, excluindo os moradores de Barretos, de R$1 bilhão e 100 milhões, já corrigidos pela inflação esses valores, em 2019, último ano em que a festa foi realizada com presença de público antes da pandemia da Covid-19. Os dados são da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Mas apesar desse lucro bilionário, a festa, que chega a oferecer R$1 milhão ao vencedor de rodeios, como prêmio ao vencedor de rodeios, e tem investimento previsto para esse ano de R$10 milhões, descumpre direitos trabalhistas. É isso mesmo. Durante uma fiscalização de uma força-tarefa, composta por procuradores e um perito técnico do Ministério Público do Trabalho, na semana de 8 a 12 de agosto desse ano, no Parque do Peão Mussa Calil Neto, lá em Barretos, com a finalidade de verificar o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado em 2018, com a Associação Os Independentes, que é responsável pela realização da festa, foi verificada então com essa força-tarefa que o acordo foi descumprido pela empresa. Como algumas irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalho na montagem das edições de 2019 e 2022 do evento continuaram em desrespeito ao TAC firmado em 2018, os organizadores da festa vão ter de pagar então essa multa de R$228 mil. A gente fala sobre quais os riscos, né? Quais foram os riscos envolvidos. Esses trabalhadores foram flagrados sem a ancoragem do cinto de segurança na montagem de estruturas metálicas, expondo os trabalhadores ao risco de queda. Então você imagina o trabalhador fazendo seu serviço lá numa estrutura metálica a metros de altura, sem nenhum tipo de proteção, podendo cair a qualquer momento. É isso mesmo. As empresas terceirizadas contratadas pelos realizadores do rodeio não fizeram uma análise de riscos ou de condições no local de trabalho em altura, além de não apresentarem permissões para esse tipo de atividade. Os peritos também encontraram andaimes irregulares e desprotegidos. Ou seja, tá lá, além de estar lá no alto, né, se ele for para um andaime, por exemplo, sai dessa estrutura, for para um andaime fazer algum outro tipo de serviço, se ele não cai sem o cinto, ele cai por causa do andaime. Esse é o risco, né? O MPT flagrou trabalhadores sem equipamentos de proteção individual, como protetores auriculares, aquele da orelha, né, para proteção de ruídos, luvas de proteção em atividades com risco de lesão dos membros superiores. Também foi apontada a ausência de rodapés nas proteções coletivas, que são guarda-corpos. Durante as atividades, as perícias constataram a existência de instalações elétricas também em condições inseguras de funcionamento, com partes energizadas, expostas e acessíveis, em condutores elétricos dispostos de maneira a obstruir a circulação de pessoas e materiais, além de fiações expostas e extensões de energia ligadas de forma improvisada, aumentando os riscos de acidentes por eletrocução, o risco de choque, né? Houve flagrantes de cargas suspensas sendo movimentadas sem isolamento ou sem sinalização de área de risco. Que coisa, não é? Essas irregularidades descumprem itens da norma regulamentadora número 35, a NR 35, que impõe regras para garantir a segurança do trabalho em altura. A inspeção também apontou para sanitários em péssimas condições de higiene, máquinas sem proteção, entre outras irregularidades que culminaram no descumprimento dos itens dessa norma, aliás, das normas, não só da 35, como das normas 6, 10, 11, 12, 18 e 24, todas elas relacionadas à segurança no trabalho. Um novo termo de ajuste de conduta foi firmado pelos representantes da Associação Os Independentes
em que se comprometeram a regularizar essas questões relativas à saúde e à segurança do trabalho apontadas pelo MPT, além das que já estavam constando no cumprimento da norma regulamentadora 35, previstas no outro termo assinado lá em 2018, que não foi cumprido. A multa por descumprimento do TAC de R$ 228 mil vai ser destinada para o custeio de 2 alojamentos familiares no Lar do Amor, que é mantido pela Fundação Pio 21, mantenedora do Hospital do Amor, um hospital muito famoso no interior do estado de São Paulo, aliás, no Brasil inteiro, também por tratar pacientes com câncer. Um total de R$ 168 mil vai para essa instituição. E também para a realização de uma campanha de combate ao trabalho infantil, no total de R$ 60 mil. Economia. E o valor do salário mínimo, né? Já não dá para comprar mais nenhuma cesta básica na cidade de São Paulo. O poder de compra das famílias brasileiras, em especial aquelas que têm renda de apenas um salário mínimo, R$ 1.212, está cada vez mais corroído por causa dos altos preços dos alimentos que, mesmo no mês de deflação como julho, a deflação foi de 0,68%, os alimentos tiveram reajuste de 1,30% no período. Com o fim da política de reajuste do salário mínimo acima da inflação, feita pelo atual governo desde 2019, quando assumiu a presidência da República, os brasileiros têm cada vez mais dificuldades em se alimentar. Hoje, 33 milhões de pessoas passam fome e outros 125 milhões de brasileiros não têm comida no prato nas 3 refeições diárias recomendadas. Para piorar, desde maio deste ano, o valor de uma cesta básica está custando acima de um salário mínimo na capital paulista. A cesta com 39 itens de necessidade contendo alimentação, higiene pessoal, limpeza, para uma família de 4 pessoas, custa mais do que R$ 1.212, de acordo com o levantamento mensal feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas do PROCON, em convênio com o DIEESE. A alta foi, em julho, em relação a junho, de 1,24%, subindo para de 1.251, já estava mais alta, né? Era R$ 1.251, agora foi para R$ 1.266. Ou seja, uma cesta básica que contenha itens dos grupos de alimentação, limpeza e higiene pessoal está custando R$ 54, quase R$ 55 a mais do que o valor do salário mínimo atual. Em janeiro desse ano, o salário mínimo comprava uma cesta básica e sobravam R$ 112. Somente nos 7 primeiros meses deste ano, o custo da cesta aumentou 16,4%, contra uma inflação calculada em 9,33% no período. As perdas vêm sendo grandes desde setembro de 2019, quando o piso salarial era de R$ 998, suficiente para comprar a cesta, que valia R$ 739. Sobrava R$ 258 para o trabalhador. Ao somar os R$ 54, quase R$ 55 que faltavam para o atual salário mínimo adquirir uma cesta básica no mês passado, a perda é de R$ 313,85, se comparados lá, então, com setembro de 2019. Somente nos 7 primeiros meses deste ano também, o custo da cesta aumentou 16,4% contra a inflação calculada em 9,33% no período. Nos últimos 12 meses, de julho do ano passado até julho desse ano, a alta de alimentos foi de 18,98%. Os 3 produtos com maior variação positiva anual foram a cebola, que aumentou 85% o quilo, a batata, que aumentou 80% o quilo, e o leite UHT, o litro, que aumentou 71,9%. Inclusive, sobre o leite, na edição passada aqui do Jornal da CUT, a gente fez uma edição especial falando sobre os motivos, né, do aumento do preço do leite e o que não foi feito para segurar esses preços. Bom, os preços mais altos foram encontrados nos itens. A gente vai falar agora sobre os produtos que mais subiram em julho e as maiores quedas. Os preços mais altos foram encontrados nos itens do grupo de limpeza, com 2,29%. A alimentação também continua em alta, 1,37%. A única queda foi no grupo higiene pessoal, com a queda de 2,47%. Apesar da alimentação não ter subido mais do que a limpeza, os 3 itens que mais subiram em geral foram o leite e os seus derivados. Leite UHT, o litro, então, aumentou 24,82% nesse último mês. O queijo mussarela, 15,39%. Leite pó integral, 11%. O papel higiênico fino branco, aquele pacote com 4 unidades, aumentou 7,8%. O sabão em barra, 6,38% cada unidade. As maiores quedas foram a batata, que teve uma retração de 18%. O sabão em pó, 8,5%. A gente falou do sabão em barra agora, que aumentou. O sabão em pó teve uma redução de 8,5%. A carne de primeira teve uma redução de 4,92%. O presunto fatiado, 4,24%. E o óleo de soja, 4,09%. E assim, falando de preços de alimentos que não param de subir, a inflação dos alimentos sempre mais alta, penalizando os trabalhadores
claro, que tem menor renda, que já não conseguem mais dar conta, né? Já não estavam conseguindo e cada vez conseguindo menos agora, né? Dar conta de comprar os itens mais básicos na alimentação, como o leite que a gente disse. Assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.